Olá, sou Alexandre Leguizamon dos Santos e neste vídeo tentaremos entender as aplicações para a lei de Bernoulli, começando pela equação de Torricelli. Para facilitar a compreensão, vamos resolver um exemplo. Imaginaremos que um recipiente como este do desenho, preenchido por um líquido cuja sua densidade é de 2.000 kg por metro cúbico, onde a gravidade do local é dada por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em uma determinada altura igual a 5 metros deste recipiente, é realizado um furo muito menor do que a seção transversal do próprio recipiente, de forma que praticamente o volume do líquido ele não se mova. Para começar o exercício, iremos escolher dois pontos dentro do recipiente, um na superfície do líquido e o outro exatamente onde foi feito o furo para que o líquido escoe. Chamaremos eles então de P1 e P2. O recipiente tem altura H1 e o furo fica a uma altura H2 em relação ao solo. De início, iremos escrever a equação de Bernoulli, que é dada por temos que P1 vezes D vezes G vezes H1 mais D vezes a velocidade de 1 elevado ao quadrado dividido por 2 é igual a P2 mais D vezes G vezes H2 mais D vezes velocidade ao quadrado 2 no ponto 2 dividido por 2, onde V1 é a velocidade em que o nível do líquido desce, e a pressão de P1 é igual à pressão atmosférica, já que o ponto que escolhemos fica na superfície do líquido. Como dito anteriormente, a velocidade em que o nível baixa ela é muito pequena, então a gente pode acabar desconsiderando ela e tratando essa velocidade V1 como igual a zero, onde a gente cancela essa expressão de densidade vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A P2 é a pressão que age no ponto 2, que foi escolhido próximo ao orifício que foi realizado no recipiente. Por isso, a gente vai tratar também que esse ponto de pressão é o ponto de pressão dado da atmosfera. E a gente pode anular os pontos de pressão e a V1 também, como já dito, porque ela é igual a zero. Reescrevendo a equação, então, nós temos que dgh1 é igual a dgh2 mais t vezes a velocidade 2 elevado ao quadrado dividido por 2. Multiplicando a equação por 2 para eliminar a única parte da equação que está sendo dividida pelo 2, a gente tem 2 vezes dgh1, que é igual a 2 vezes dgh2, mais 2 vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Simplificando isso e isolando a única variável que nós desconhecemos, que é a velocidade, a gente vai ter que a velocidade vai ser igual a raiz de 2 vezes g vezes h. E essa fórmula que a gente chegou nada mais é do que a equação de Torricelli. Bom, agora fazendo o cálculo da equação, a gente tem que a gravidade foi dada, que é 9,8, e a gente tem também a nossa altura, que são iguais a 5 metros. Então, fazendo a multiplicação de 2 vezes 9,8 vezes 5, a gente chega num resultado de 98. Fazendo a raiz quadrada de 98, a gente chega no valor aproximado de 9,9 metros por segundo ao quadrado, que é a velocidade em que o líquido escoa no ponto 2. Bom, agora a gente vai falar sobre o tubo de Pitot. Ele é utilizado geralmente em asas de aviões para que a gente possa calcular a velocidade do avião em relação ao ar. Para o melhor entendimento do tubo de Pitot, a gente vai fazer um outro exemplo. Um tubo de Pitot ele é inserido em uma tubulação, onde nessa tubulação escoa um líquido de certa densidade. O líquido nanométrico, ou seja, o líquido que está dentro do tubo e será utilizado para a medição, é o mercúrio. E ele apresenta um certo desnível H. Nós temos uma tubulação, certo? Onde nela vai ser inserido um dispositivo que vai ligar dois pontos dessa canalização. Sobre o ponto 1, o fluido ele está escoando, ou seja, existe uma velocidade neste ponto. Quando chegado no ponto 2, o líquido ele vai encontrar uma barreira. E por ele se deparar com essa barreira, a velocidade no ponto 2 tende a zero, sofrendo uma certa estagnação. Iremos escrever a equação de Bernoulli para um melhor entendimento. E ela é dada pela seguinte fórmula: a pressão no ponto 1 mais densidade vezes a gravidade vezes a altura do ponto 1
mais a densidade, que multiplica a velocidade ao quadrado, dividido por 2. E isso tudo é igual a pressão no ponto 2, mais a densidade que multiplica a gravidade, que multiplica a altura no ponto 2, mais a densidade que multiplica a velocidade do ponto 2 elevado ao quadrado, dividido por 2. Como o ponto 1 e o ponto 2 eles estão no mesmo nível, isso implica que a altura 1 é igual à altura 2, possibilitando assim a simplificação. Como o ponto 2 está em um ponto de estagnação, temos que a velocidade de 2 é igual a zero, cancelando o termo na segunda equação. Fazendo essas simplificações, temos que a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1 é igual a densidade que multiplica a velocidade no ponto 1 elevado ao quadrado dividido por 2. E essa equação a gente vai chamar de equação 1. Porém, essa expressão ela só é funcional caso a gente tivesse conhecimento da velocidade 1 e da densidade 1. No nosso exemplo, não conhecemos a velocidade do líquido 1. Analisando o líquido em repouso, temos que o ponto B pode ser escrito pela pressão no ponto 2 mais a densidade, que multiplica a gravidade, que multiplica y. Olhando o outro lado, a gente tem que o ponto A é igual à pressão 1 mais a densidade que multiplica a gravidade, que multiplica x, mais a densidade do mercúrio, vezes a gravidade, vezes H. E a gente tem que tudo isso está no mesmo nível. E isso implica que a gente vai ter a mesma pressão. Logo, a gente pode escrever que P2 mais dgy é igual a P1 mais dgx mais a densidade do mercúrio, GH. E a gente pode também escrever que P2 menos P1 é igual a dgx menos dgy mais densidade do mercúrio, GH. Colocando em evidência GH, já que ele aparece tanto em dgx quanto dgy, a gente tem que P2 menos P1 é igual a dg, que multiplica x menos y mais a densidade do mercúrio vezes g vezes h. Se a gente interpreta quem é x e quem é y, a gente tem, analisando o problema, que x mais h é igual a y. Se a gente fizer a operação contrária, a gente vai ter que x menos y é igual a menos h. Reescrevendo a expressão com esse conhecimento, a gente tem que P2 menos P1 é igual a dg, que multiplica menos h, mais a densidade do mercúrio vezes g vezes h. Colocando GH agora em fator comum, a gente tem que a P2 menos P1 é igual a GH, que multiplica a densidade do mercúrio, menos o nosso líquido, menos a densidade do nosso líquido desconhecido. E a gente, através de todos esses processos, a gente chegou na fórmula da diferença de pressão do tubo de Pitot, que ela pode ser calculada através apenas da densidade dos líquidos e do desnível sofrido do mercúrio. E a gente vai chamar essa equação de equação 2. Sabendo da diferença de pressão, é possível descobrir a velocidade substituindo a equação 2, que a gente acabou de achar, na equação 1, que a gente fez lá em cima. E a gente tem GH, que multiplica a densidade do mercúrio menos a densidade do nosso líquido, que é igual a densidade vezes a velocidade no ponto 1 elevado ao quadrado dividido por 2. Simplificando tudo isso, a gente tem que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2GH, que multiplica a densidade do mercúrio menos a densidade do nosso líquido, dividido pela própria densidade do nosso líquido. Bom, agora nós estudaremos o tubo de Venturi. Ele é um aparelho que é utilizado para medir a velocidade de um escoamento de tubo, de um tubo no caso, ao longo de uma tubulação e até mesmo a vazão deste tubo. O aparelho que está desenhado aqui, ele funciona da seguinte maneira. O fluido entra por este trecho inicial, que possui área A1, transita para o outro trecho, que possui uma área A2, sendo ela menor que a inicial, e volta a sair pela outra extremidade, que também possui uma área igual a A1. E nesse setor maior, existe um capilar saindo por cima. E uma parte do fluido que corre nessa tubulação sobe neste capilar, até uma determinada altura H1.
Existe também outro capilar que está localizado na área menor, onde um pouco do fluido vaza para o capilar, atingindo uma altura H2. A partir da diferença de nível destes dois capilares, eles nos dão a velocidade na qual o líquido passa por este aparelho. Para um melhor entendimento, vamos realizar um exemplo, onde todos os dados deste exemplo estarão no desenho. Temos que a diferença de nível entre o capilar maior e o menor é dada por 0,6 metros. A área 1 do trecho maior é igual a 20 centímetros quadrados. A área 2 do trecho menor é a metade da área 1, ou seja, ela é equivalente a 10 centímetros quadrados. E a área 3 do trecho de saída é equivalente à área 1, ou seja, ela é igual a 20 centímetros quadrados. Analisando este fator, podemos escrever a equação da continuidade, que é dada por A1 vezes V1, que é igual a A2 vezes V2. Pela equação da continuidade, encontramos uma relação entre V1 e V2. A1, neste caso, é igual a 20 centímetros quadrados, e A2 é igual a 10 centímetros quadrados. Substituindo na fórmula que encontramos, temos que 20 V1 é igual a 10 V2. Concluímos com esta equação que V2 é igual a 2 vezes V1. Escrevendo a equação de Bernoulli para este problema, temos que P1 mais dV1 ao quadrado dividido por 2 é igual a P2 mais dV2 ao quadrado dividido por 2, onde não conhecemos nem P1 nem P2, muito menos a V1 e a V2. Agora que temos a relação de V2, iremos substituir na equação de Bernoulli, onde P1 mais dV1 ao quadrado dividido por 2 é igual a P2 mais dV4 D4V1 ao quadrado dividido por 2. Novamente, iremos multiplicar toda a expressão por 2 para evitar problemas. Temos então que 2P1 mais 2dV1 ao quadrado dividido por 2 é igual a 2P2 mais 2D4V1 ao quadrado dividido por 2, onde, simplificando a expressão, temos 2P1 menos 2P2 é igual a 3dV1 ao quadrado. Continuando com o processo matemático, temos que V1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes que multiplica P1 menos P2 dividido por 3D. Lembrando que existe um desnível em P1 em relação ao P2. Escrevendo P1 agora, temos que P1 é igual a pressão atmosférica mais dGH1. E escrevendo P2, a gente tem que P2 é igual a pressão atmosférica mais dGH2. Subtraindo a primeira equação pela segunda, a gente vai ter que P1 menos P2 é igual a dG que multiplica H1 menos H2, onde essa diferença de nível é o nosso H. Substituindo, então, temos que P1 menos P2 é igual a dGH. E se a gente substituir na equação que tínhamos encontrado, temos que a V1 é dada pela raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 0,6, dividido por 3.